Pronto. Pois bem, irmãos, nós vamos seguir com o nosso estudo e nós estamos no capítulo 2 do livro, né? Entramos no capítulo 2 do livro O Cristão Presbiteriano, uma cartilha, né, sobre a identidade presbiteriana. Após termos estudado todo o capítulo 1, que falou da soberania de Deus, né, nos apresenta como aprendemos da palavra de Deus o Senhor como um rei, como um soberano sobre todas as coisas, uma soberania que é exaustiva, uma soberania que é absoluta, né, sobre tudo, sobre todas as suas criaturas, sobre todos os acontecimentos, e nós vimos isso nas Escrituras. Inclusive, o final do primeiro capítulo já dá aí um gancho, né, para o segundo capítulo, porque o primeiro capítulo encerra justamente falando da soberania de Deus na salvação, né? E quando nós falamos sobre a soberania de Deus na salvação, nós falamos sobre eleição, sobre graça, né? Sobre aquilo que nós chamamos, como nós veremos hoje aqui, as doutrinas da graça. E aí o capítulo 2 fala justamente da prioridade da graça. A graça, essa graça sem a qual não existe evangelho, né? O evangelho é o evangelho da graça de Deus. Então, a graça de Deus permeia todas as escrituras, né? Então, não tem como nós entendermos o evangelho, a mensagem das escrituras, né? Antigo e novo, né? A graça não é só um assunto do Novo Testamento, como alguns erroneamente entendem, mas a graça ela permeia todas as escrituras, desde a criação, passando pela o fato de Deus ter sustentado e ter sido paciente com as suas criaturas após a queda, né, após ofenderem a Deus. E então no Novo Testamento o ápice, né, com Cristo, com a morte, a ressurreição de Cristo e todas as promessas de Deus, né, quanto à redenção, quanto à preservação dos eleitos, tudo isso fala da graça de Deus, né? Então, é um tema que nos é muito caro como reformados, como presbiterianos, né? Então, o segundo capítulo fala justamente da maravilhosa graça, ou da prioridade da graça de Deus, né? Isso aí nós já vimos na semana passada, inclusive, não sei se vocês... acho que o Mateus estava, acho que o Lucas aqui não estava, talvez Mateus entrou também no meio, não sei, mas está lá gravado, eu coloquei no grupo. Se não tiver mais disponível, eu acho que parece que eu até tirei do Drive, né? Se vocês não acessaram e baixaram, eu tirei do Google Drive, então talvez não esteja mais na pasta lá compartilhada. Aí vocês me avisam, porque aí eu jogo de novo no Drive lá e compartilho de novo o link, né? Se vocês não acessaram e baixaram. Lembrando que vocês podem interromper aqui, tá? Tá só nós três aqui. Então vocês podem participar, viu? Podem, tanto pelo chat como pelo abrindo o microfone e falando, né? Não está mais, né? Eu acabei fazendo isso porque o meu drive estava cheio, o armazenamento estava cheio, né? Mas eu tirei lá um monte de e-book que eu tinha e baixei no meu computador, umas aulas que tinha lá, um monte de coisa. Aí eu vou colocar de volta as transmissões aqui. Não sei se o Matheus quer falar, apareceu a mão levantada aí. Calor. Tá certo. Então, nós já vimos isso aqui na semana passada. O autor do capítulo, do livro, né, nesse capítulo, ele usa alguns trechos na música Amazing Grace, né, a maravilhosa graça, a surpreendente graça, gloriosa graça. E aí esse é um trecho dessa canção, né, muito conhecida, da maravilhosa graça, né? E aí o primeiro ponto do capítulo é justamente para entendermos a graça, a mensagem do evangelho, a mensagem de graça no evangelho, é que precisamos entender que a graça ela supre as nossas necessidades. É como, colocando em outras palavras, né? Não há como entendermos a graça, a mensagem de graça, se nós não entendermos a nossa necessidade dela, né? Ou seja, então, qual é o grande problema de muitas correntes teológicas, né?
a gente fala aí muitas, né, mas a gente sabe que a gente quer falar principalmente do arminianismo, né? Embora o arminianismo clássico, não estou dizendo isso, e, enfim, é o que mais a gente vê hoje em dia, né? É um arminianismo praticamente já um semi-pelagianismo, né? Mas o arminianismo clássico, né, aqueles que estudam mesmo e se dizem arminianos porque estudam o arminianismo clássico, eles vão entender, sim, a depravação total. Mas quando eles já vão falar da graça de Deus, que é a graça que é irresistível, eles já pecam aí porque já falam de uma graça que pode ser resistida. Né? Mas eles entendem sim a colocando aqui uma pessoa na sala, permitir, mas ele não apareceu aqui. Enfim, ou apareceu? Acho que apareceu, né? Sim. Não. Agora sim. Então, quando nós pensamos na depravação total, que os arminianos clássicos, eles também entendem uma depravação total, nós vamos ter que encarar a situação do homem morto em seus delitos e pecados, o estado de miséria do homem por causa do pecado original. Entendemos como a Bíblia apresenta o estado do homem no estado de queda, separado de Deus. É um estado de profunda morte, de fato, de morte, de miséria, de cegueira espiritual, de incapacidade. Não há nenhuma capacidade desse homem se voltar para Deus. Né? Então, aí é que nós entendemos o peso e a profundidade da mensagem de graça, porque o homem no estado em que ele se encontra, né, longe de Deus, né, cego e morto, ele não pode se dirigir a Deus, ir até Deus ou fazer qualquer coisa por ele para que ele saia desse estado de estar debaixo da ira de Deus, que é justamente o que Efésios 2, nós lemos isso na semana passada, Efésios 2, de 1 a 9, fala, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então Deus é que concede a vida. Então quando a gente pensa nessas... Quando a gente pensa nessa graça de Deus e na nossa necessidade dela, os reformados, os presbiterianos, eles, num esforço por preservar justamente essa natureza do cristianismo centrada na graça de Deus, é que eles se referem, ou nós nos referimos a essas crenças fundamentais, né, que preservam a natureza do cristianismo centrado na graça, como as doutrinas da graça. Né? Então, apelidamos de doutrinas da graça, também conhecido como 5 pontos do calvinismo. Vocês bem conhecem, né? Não precisa dar o contexto aqui histórico, né? Inclusive, eu nem dei as boas-vindas aí, Juan Felipe, de Santana, seja bem-vindo aí à nossa sala, ao nosso estudo. Então, nós chamamos isso de doutrinas da graça ou 5 pontos do calvinismo, como ficou conhecido historicamente por causa do Sino de Dort. Vocês conhecem, né, a reação da teologia reformada aos remonstrantes, né, que eram os discípulos de Armínio, e eles elaboraram ali aqueles pontos, né, que ficaram conhecidos como 5 pontos do arminianismo, e então o Sino de Dort, ele dá uma resposta àquela sistematização doutrinária, e então surge daí do Sino de Dort, dos cânones de Dort, aquilo que nós chegamos a conhecer como 5 pontos do calvinismo, ou como é até melhor dizer, né, as doutrinas da graça. Tá? Por quê? Porque os 5 pontos, eles organizados, né, e eles dependem um do outro, né, eles apresentam a doutrina da graça, a doutrina bíblica da graça. Né? E aí, eu coloquei alguns textos, talvez vou ler alguns, mas citar outros mais rapidamente. Deixa eu ver o comentário aqui, que eu acho que vai ser interessante isso aqui. Mateus diz, né? Popularmente, muitas pessoas creem que o calvinismo se resume aos 5 pontos, embora eles
embora eles se tratem apenas a soteriologia reformada, né? Isso, Kuyper e Bavinck abordam muito isso, Schaeffer também, óbvio, isso, exatamente, porque era a controvérsia, né? Esses 5 pontos do calvinismo não resumem a tradição calvinista ou reformada, né? Eles apresentam a visão soteriológica, né? A doutrina da salvação, como os reformados, os calvinistas, eles entendem, né? Então, eu vou ler alguns textos, outros eu vou citar para a gente percorrer aí rapidamente os pontos, né? Porque tenho certeza que vocês conhecem bem, até porque é importante lembrar isso, né? Uma boa teologia, ela não é feita de textos provas, né? Talvez vocês já tenham ouvido isso. Tem muita gente querendo fazer teologia com texto prova. É aquela coisa de... basicamente o que eu coloquei aí no slide, mas não é isso que eu quero fazer. A proposta não é essa. Colocar um ponto na doutrina e um texto bíblico que corrobore aquela doutrina, que ensine claramente aquela doutrina. Uma outra doutrina, um outro texto bíblico, uma outra doutrina, um outro texto bíblico. Essa forma de fazer teologia, ela não é muito profunda, né? Muitos vão até usar essa ideia de texto prova para ir contra algumas doutrinas caras para a tradição reformada, né? Então, essas doutrinas, elas podem ser percebidas em todo o enredo bíblico, né? É assim que nós devemos entender as doutrinas da graça. E, por exemplo, expiação limitada, né, por quem Cristo morreu, que é um dos pontos talvez mais debatidos e controversos dentre os 5, né, e alguém quer dizer, não, mas mostra um texto que diz assim, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Não vai ter esse texto nesse formato de se fazer teologia, né, nessa forma de se fazer teologia texto-prova, nós não vamos encontrar, obviamente, né? Como nós vamos encontrar para a Trindade, né, doutrina cara para toda a cristandade, como nós vamos encontrar para o batismo infantil, para o dia do Senhor, né, e etc, etc. Então não é assim que se faz uma boa teologia, mas se constrói o pensamento teológico à luz do enredo das Escrituras, né, de toda a lógica da revelação, né? E é assim com os 5 pontos, né? Então, quais são eles? Né? Depravação total, o estado do homem após a queda. Como ele se encontra? Ele se encontra totalmente depravado. Isso não quer dizer que o homem não consiga fazer nada bom, né? Deus pode conceder e concede, nós vamos ver isso no próximo slide, uma ação misericordiosa ou graciosa, né? Seja limitando o mal no mundo, né? Por essa atuação providente de Deus sobre a criação, que ele faz com que o homem faça coisas boas. Os homens podem fazer coisas boas. Inclusive, a própria imagem de Deus no homem, ela não é totalmente perdida com a queda. O homem continua sendo imagem e semelhança de Deus e por isso consegue fazer coisas boas ou produzir coisas que, de certa forma, glorifiquem a Deus. A depravação total consiste em explicar para nós, dizer para nós que todas as áreas do homem, né, mentais, né, do coração, físicas, intelectuais, tudo isso está afetado pela queda, né? Então não há nenhuma parte do homem que não tenha sido afetada pelo pecado, né? E aí a primeira vez que nós vemos a depravação total é em Gênesis 6, né? Gênesis 6, já bem no comecinho, um pouco após, né, o relato da queda, no capítulo 3, no capítulo 6 de Gênesis, nós já temos no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e se era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração de quem? Do homem. O homem havia se multiplicado e a maldade se multiplicou junto com o homem. E aí que Deus envia o dilúvio, né? Porque Deus lamenta, a palavra aqui, arrependimento, né? Que é uma palavra difícil de ver no texto bíblico se aplicando ao Senhor, mas a ideia de lamentar, né? Deus lamentou por ter criado o homem, né? Deus se entristeceu por ter criado o homem, né? Então a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era mal todo o desígnio do seu coração. Era mal todo o desígnio do seu coração. Vemos isso em tantos outros, como eu disse, você vai ler todo o Antigo Testamento, o que mais você vai ver é isso, né?
em toda a história do povo de Israel, principalmente. Em Romanos 3, então, nós temos, não vou ler toda a parte, né? Coloquei aí só um trecho, mas Romanos 3 vai apresentar para nós, mais uma vez, a ideia da depravação, que se conclui, né, do verso 9 do capítulo 3. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Né? E ele começa a descrever essa condição do homem, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem compreenda, quem entenda, não há quem busque a Deus. Né? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Né? Então não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há nenhum justo, todos se extraviaram. E aí o verso 23 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Né? A condição do homem é morto em seus delitos e pecados. E aí Efésios 2 vai dizer justamente, vai usar essa expressão que nós já lemos a semana passada: mortos em seus delitos e pecados, fazendo só a vontade da carne e do pensamento, e eram por natureza filhos da ira, estavam fazendo o que o seu coração mandava, a sua vontade escrava do pecado fazia, e era inclinado continuamente a essa condição humana de pecado, né, e de ofensa contra Deus. Né? Então, esse é o homem depravado, né? Depravado totalmente, né? Caído totalmente no pecado, e esse pecado, inclusive, eu até nem coloquei, coloquei, capítulo 5, verso 12, né, de Romanos, era o texto que eu estava pensando aqui, capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né, as consequências da queda, do pecado original, da queda de Adão, né, por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, né, e essa morte passou a todos os homens. Né? Por isso que o homem é morto, né? No seu estado distante de Deus, né? Debaixo da sua natureza pecaminosa, como resultado da queda, né? Do pecado original. Então, o homem, nesse estado, ele não pode fazer nada por si mesmo. Por isso, a graça supre as necessidades do homem. O homem está morto, ele precisa de uma ação salvadora que seja de fora, né, porque ele não pode fazer nada por si mesmo. E então, nós falamos de eleição, né, também no capítulo 1. Vamos apenas ler o texto de Deuteronômio, porque eu acho esse texto muito interessante. Tentei colocar um texto aqui do novo, do antigo, do novo, naqueles que é possível. No Antigo Testamento, Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Porque a pergunta, né, que a gente pode fazer: por que Deus escolheu o povo de Israel? Por que Deus escolheu o povo de Israel? Que é a igreja do Antigo Testamento. Por que Deus, que é a mesma igreja, né? Deus não tem dois povos, né? Mas a igreja do Antigo Testamento é representada pela comunidade de Israel, o povo visível de Deus. Por que Deus escolheu Israel? Ele responde nesse texto, Deuteronômio 7, 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas por que foi então, verso 8? Porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Aqui tem muita coisa nesse texto. É um texto belíssimo, né? Inclusive ele continua, né, no verso 9: saberás que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia e tal. Então ele está primeiro dizendo que a eleição é incondicional, a escolha de Deus é soberana. Então não escolheu o povo de Israel porque ele viu algo bom, poderoso, bonito no povo de Israel. Mas ele diz que escolheu porque amou o povo. E aí o texto, o autor bíblico, nos lembra daquilo que Deus disse aos patriarcas. Né? Então veja, quando ele chama Abraão, ele diz, olha, o texto está lá narrando, né, aquelas genealogias. Então Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela,
E aí diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. Estava lá Abrão, né, ainda com a sua família, eles adoravam outros deuses, viviam no meio de um povo pagão, mas Deus escolheu aquela linhagem específica, né, aquela linhagem específica de Abraão, e então se revelou a Abraão, chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão e com seus descendentes. Isso se repetiu nas palavras de promessa, né, de aliança de Deus com os patriarcas. E então o povo de Israel é tirado do Egito, né, e é libertado do Egito. Né? Eles são alvo da graça de Deus, da redenção, da salvação de Deus, porque Deus amava aquele povo. E ele entrou com uma aliança. Ele fez uma aliança com esse povo. E ele jurou, né, aos pais, aos patriarcas. E então é com base nisso que o Senhor tira com mão poderosa e resgata a casa Israel da casa da servidão, do poder de Faraó. É dessa mesma forma que Deus salva no Novo Testamento da escravidão, do cativeiro espiritual. É da mesma forma. Né? No Novo Testamento, Deus nos salva do nosso cativeiro espiritual, existencial, por graça, porque Ele nos escolheu e nos amou. Não porque Ele viu algo bom, não porque Ele previu fé, não porque Ele previu que nós perseveraríamos, teríamos fé e perseveraríamos dessa fé, mas porque Ele simplesmente amou. Nós vimos isso lá quando nós falamos dessa eleição de Deus. E Efésios 1, nós não vamos ler, mas os irmãos conhecem que, mais uma vez, da base para essa doutrina tão cara, tão importante. Deus escolheu, juntamente com Cristo, Deus nos escolheu em Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade. Né? Então, essa eleição ela é incondicional. Deus simplesmente, desses homens que caem, né? E o decreto da eleição, lógico, é na eternidade. Né? Deus, então, elege alguns para a salvação, muitos para a salvação, mas não todos, e essa eleição é incondicional, estando todos os homens na mesma condição de morte espiritual, de miséria e de ofensa contra Deus. Esses, então, que Deus elege, esses que estão mortos em seus delitos e pecados, né, e ele elege não com base em nenhuma outra coisa, nenhuma condição, mas é uma eleição incondicional. Então nós temos o terceiro ponto, que é justamente a expiação limitada ou definida. Eu prefiro o termo a expiação definida, tá? A expiação definida eu prefiro, né? Porque a ideia de limitada, lógico, quando se fala em expiação limitada, não se está limitando o poder, né, a eficácia da expiação. Mas a ideia de que ele não é abrangente a todos, não abrange a todos. Então, é a ideia de que Cristo morre somente por aqueles que o Senhor elegeu, escolheu. Né? Então, mas eu prefiro uma expressão melhor, expiação definida. Porque não somente dá a ideia de que Deus ele morre somente pelos eleitos, mas a ideia de que essa morte de Cristo, aquilo que é a obra de Cristo na cruz, que é a expiação, a propiciação, ela é eficaz, ela de fato perdoa, não somente abre uma possibilidade de salvação àqueles que disserem sim à morte de Cristo. Mas a expiação, ela é eficaz, ela é suficiente, porque em Cristo morreu, ao ter, pela pregação do Evangelho, no poder e atuação do Espírito Santo, os méritos de Cristo aplicados em si, no pecador, então esse tem os seus pecados perdoados. Mas Cristo morre, então, por esses, especificamente. E a morte dele é eficaz e suficiente. E aí nós temos Isaías, né? Que é um texto conhecidíssimo, né? O texto do profeta Isaías 53. Isaías 53.
Bem-vindos aí os que chegaram depois, né? Luana, Davi, Deus abençoe vocês. Isaías 53. Isaías 53. O servo sofredor, né? Verso 4 a 6 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que não há uma brecha para compreender de que a morte de Cristo abre apenas uma oportunidade, uma possibilidade de salvação àqueles que creem, como se tivesse a chance ou a possibilidade de, se ninguém crê, né, Cristo morre em vão, né, que ele vai apenas simplesmente para a cruz, para abrir esse privilégio, essa oportunidade para aqueles que querem vir. Mas ele morre de maneira direta, né, eficaz, né, específica. Né? Ele tomou as nossas enfermidades, ele tomou sobre ele as nossas dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso que nós entendemos a morte de Cristo, a expiação, como um ato legal, né, judiciário e penal. Né? Nós entendemos, afirmamos uma substituição que é penal, em que o Senhor Jesus Cristo toma sobre ele o castigo, né, que nos traz a paz, que nos perdoa. Né? Então ele cai sobre ele. E aí o verso 10 e 11 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Deus leva as nossas iniquidades, a nossa culpa sobre ele. Né? A culpa, o castigo que era para nós, a ira de Deus que era para nós, caiu sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, essa morte, ela entendemos a partir de Isaías 53, e como eu disse, né, a partir de todo um enredo das Escrituras, de toda uma teologia bíblica, de que Deus ele envia Cristo para morrer por aqueles que são seus, né? Por aqueles que são seus. Esses que o Senhor elege, lembra de Romanos 8, né? Os que o Senhor elege, ele justifica. Então tá aqui a expressão em Isaías 53. Tá? Cristo, por meio do seu sacrifício, ele justifica a muitos, porque ele leva a iniquidade desses muitos, dessas pessoas, sobre ele. Então, aqueles que o Senhor escolhe, que o Senhor predestina, elege, ele justifica por meio do sacrifício de Cristo. E esses que são justificados agora são chamados. Por isso aí o quarto ponto, que é a graça irresistível, ou como alguns preferem também chamar de um chamado eficaz. É o chamado eficaz. Eu gosto também dessa expressão. Porque ela corrobora, ela complementa a ideia de uma graça que é irresistível. Né? Aqueles que são tocados de fato pelo Espírito de maneira poderosa e íntima através da pregação do Evangelho, esses são regenerados por graça, porque o Espírito convence esses homens e eles então não há uma possibilidade deles resistirem à graça de Deus. A graça então é irresistível. Aí o Senhor Jesus fala em João, e eu gosto desse texto, a gente vai encerrar aqui em João, essa parte. Deixamos aí mais um tempo. João 6, 37.
que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então veja, o Pai, como é que o Pai dá a esses ao Filho? Cremos que aqui o Senhor Jesus está falando de eleição. Deus dá alguns ao Filho. Inclusive, se você observa o que Jesus diz em João 17, ele diz: nenhum do que o Senhor, daqueles que o Senhor me deu, esse se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado para a perdição, o filho da perdição, Judas. Ele está orando pelos apóstolos, mas ele diz ainda em João 17 que ele está orando por todos aqueles que vão crer nele no futuro. E ele está orando para que esses sejam um, para que esses sejam guardados, sejam santificados, né? Então, ele não está orando somente pelos apóstolos ou por aqueles discípulos daquela época, mas ele deixa claro, está orando por toda a igreja, por todos aqueles que vão crer no futuro, né? Então, veja que o Pai dá a Cristo por meio da obra da eleição, né? Podemos falar de uma aliança de redenção também, na eternidade, né? A aliança de redenção, em que o Filho, esse decreto do sacrifício de Cristo pelo povo eleito, né? E que então esses que são eleitos serão beneficiados, agraciados e alcançados pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então, esses que o Pai deu por meio da eleição, eles vão até Cristo. Eles vão. Então, é uma convicção, uma certeza, é uma garantia de que esses que são dados ao Filho pela obra da eleição, esses irão até Cristo. Eles irão até Cristo, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Eu vou citar aqui, falar aqui da perseverança dos santos. E aí o verso 65, olha como o complemento aqui é interessante, né? Veja bem, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ponto. Nessa parte A do 37. Aí o verso 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então é uma graça que leva o homem a Cristo, né? Que o conduz a Cristo. Aqueles que o Pai deu a Cristo, esses de fato vão a Cristo. E aí ele complementa que ninguém pode ir a Cristo se isso não for concedido pelo Pai. Graça. É um chamado eficaz, é uma graça, né? Poderíamos aqui citar outros textos, como eu disse, mas eu elenquei alguns, mas poderíamos citar vários outros textos, inclusive construir toda uma narrativa e uma teologia bíblica que nos provam essas doutrinas, tá? E então, esses que são chamados, que vão até Cristo, são preservados. No mesmo capítulo 6 de João, o Senhor Jesus diz no verso 39 e no verso 40, e a vontade de quem me enviou do Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no outro dia. Então podemos falar de perseverança dos santos, mas podemos falar também de preservação dos santos. Porque, veja, Hebreus 10, eu coloquei Hebreus 10 aí, porque não só Hebreus 10, mas tantos outros textos falam da necessidade de que aqueles que têm fé em Cristo perseverem. Veja, Apocalipse diz isso, as cartas paulinas falam, Petrinas também, Apocalipse, que eu lembrei o texto, né? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa, né? Então, há necessidade no Novo Testamento de que esses que estão em Cristo, os crentes, os fiéis, os cristãos, deles perseverarem. Então, há ordens bíblicas, imperativos bíblicos para que esses homens perseverem. Sem perseverança, nós podemos dizer que não há nenhum desses outros pontos, né? Que o homem não foi eleito, que o homem não foi alcançado pelo sacrifício de Cristo, pelos métodos de Cristo, que ele não foi chamado por Deus de maneira irresistível, eficaz, regenerado, se arrependeu dos seus pecados, teve fé genuína. Porque se não há perseverança, não há fé, não há arrependimento, né? E aí a gente abre um parêntese, lógico, nós podemos, essa perseverança, ela será falha, óbvio, né? Em alguns momentos pode parecer que nós não estamos perseverando, que nós estamos, pelo contrário, né, que nós estamos desanimando, retrocedendo, mas Hebreus 10, 39, ou aos Hebreus diz, nós não somos daqueles que retrocedem,
Nós somos daqueles que caminham para a vida, que perseveram, que olham para frente. Então, esses são os fiéis, esses são os crentes. São os que perseveram, né? E aí há uma garantia de preservação, porque a perseverança, ela é concedida por Deus, né? É uma graça. Por isso que nós temos os meios de graça, para que possamos nos santificar e perseverar, né? A palavra de Deus é meio de graça, os sacramentos são meios de graça, né? Sei e batismo, e alguns botam oração também. Nossos símbolos de fé falam da oração como meio de graça, né? Embora eu ache interessante o que a Berkoff, por exemplo, em sua sistemática diz, que a oração ela não pode ser entendida como meio de graça da mesma forma que a palavra e os sacramentos, né? Pode ser chamado de um meio de fortalecimento, né? Mas os nossos símbolos de fé, a nossa doutrina, né, chama a oração também de meio de graça. E aí a gente abre, às vezes, para outras coisas, né? O congregar, a comunhão, etc, etc. Mas tudo isso é secundário, né? Os meios de graça principais é a palavra e o sacramento, né? E podemos acrescentar aí a oração como meio de graça, né? Para que os crentes perseverem, perseverando nesses meios de graça, serão fortalecidos por Deus, por isso que o tema é graça, né? Fortalecidos por Deus, nutridos por Deus em sua fé, para que eles perseverem, né? Para que eles tenham uma fé firme e forte para prosseguir na caminhada e na jornada, né? Então, ele garante, né? A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, verso 40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Garantia de ressurreição final, né, é garantia de salvação, né? A ideia aqui aparece no contexto de salvação, de não se perder, de alcançar as promessas eternas do Senhor, né? Então, nós somos preservados por Deus. E aí, João 10, eu acrescentei João 10 aí, porque ele acrescenta os dois últimos pontos também, né? Da graça irresistível, do chamado eficaz, e da perseverança dos santos, né? João 10, 26 a 28. Né? João 10, 26 a 28, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Então, chamado, graça, né? Irresistível, chamado eficaz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E veja, como é interessante. Estou lendo 27, mas eu botei o 26 também. Porque Jesus diz aos fariseus, aos mestres da lei ali, né? Ele diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha que interessante. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Inclusive, antes um pouquinho, o Senhor Jesus diz que tem outras ovelhas de outro aprisco, né? Se referindo aos gentios. Ele ainda está no contexto ali de pregação aos judeus. E aí ele se refere aos gentios dizendo: olha, tem outras ovelhas ainda que eu vou buscar, né? Ovelhas desgarradas, espalhadas, que eu vou alcançar. Mas vocês não creem porque vocês não são as ovelhas. Porque as ovelhas, elas ouvem. Elas ouvirão o chamado de Cristo. Elas ouvirão o chamado do bom pastor. O bom pastor vai atrás das suas ovelhas. Ele resgata as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas e ele cuida das suas ovelhas. Então as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E aí o final do verso 28 é maravilhoso. Jamais perecerão. E ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará da minha mão. Irmãos, não tem como, eu não consigo, né? Eu tento respeitar aqueles que falam de uma possibilidade de cair desse estado de graça. Tento respeitar, mas é impossível, né? Não afirmá-la, né? Não afirmar a perseverança dos santos, a preservação dos santos nas Escrituras. Né? É impossível. Né? E esse texto é um deles, né? Eu dou a vida eterna, eles jamais perecem e ninguém arrebata as ovelhas da mão do pastor. Né? Se por um momento ou outro, né, essa ovelha se afastar do rebanho, aí o texto bíblico nos garante que o Senhor Jesus vai atrás dessa ovelha. Né? Então essas são as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo. Né? É muito base para entender aí a nossa soteriologia, né, como disse
o nosso irmão Mateus aí, a doutrina da salvação, como os reformados, como os presbiterianos entendem, né? A graça de Deus, um outro ponto, quando nós falamos de graça, é aquilo que alguns teólogos chamam de graça comum, né? Mateus citou aí Kuyper, né? Citou Francis Schaeffer, né? Que são conhecidos, né, pela a tradição neocalvinista, né, holandesa, e no caso de Schaeffer, né, nos Estados Unidos. Então, nós temos essa tradição, né, dentro do calvinismo que entende a mensagem da graça de Deus muito mais abrangente do que o ponto da soteriologia e da salvação, né? Então, eles falaram de graça comum, embora tem alguns ramos aí do mundo reformado que negam que existe uma graça comum ou uma graça geral, que é a ideia de que há uma determinação de Deus em não destruir a humanidade rebelde, né? Essa determinação de Deus, ou esse cuidado de Deus, alguns preferem chamar de providência, ou de misericórdia, mas há uma ação graciosa e preservadora de Deus sobre a humanidade, né? Essa ação de Deus que demonstra uma ideia de graça, um favor imerecido, né? Porque esses homens, eles merecem a condenação eterna, eles merecem o inferno, eles merecem a destruição, mas eles desfrutam das bênçãos de Deus, eles desfrutam da boa criação de Deus, do alimento diário, né? Eles têm família, eles casam, né? Alguns congregam na igreja, alguns participam do sacramento, né? Então nós temos, de fato, uma ação graciosa de Deus sobre todo mundo, né? Sobre todas as esferas da vida, se estendendo sobre todas as esferas da vida, né? E aí tem um termo graça comum, mas alguns preferem chamar por outro nome, né? De uma providência. E aí tem dois textos que provam isso, né? Gênesis 8, 21, 22, que é quando Deus diz a Noé, faz uma aliança de preservação, de que não destruiria a criação novamente, como fez no dilúvio. Então veja, com quem é que Deus faz essa aliança? Ali não é uma aliança que é só feita com o povo, com a igreja, com o seu povo. Ali é uma aliança que se estende por toda a criação. Inclusive, o texto de Gênesis 8 diz até com os animais, né? É uma aliança de Deus que se estende, que alcança toda a criação, né? Inclusive os ímpios, né? Os homens ímpios, né? E Mateus, quando o Senhor Jesus fala de amor ao próximo, né? Nós devemos amar o próximo, nós devemos demonstrar esse amor ao próximo. Ele fala que se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, inclusive amando os nossos inimigos, nós agiremos ou nos tornaremos filhos do nosso Pai Celeste, né? Então, olha aí o capítulo 5 de Mateus, verso 44, né? Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Como filhos de Deus, nós precisamos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Porque ele faz nascer. Então, veja, porque essa ideia, essa associação de amar o ímpio, amar o inimigo, amar o homem mau, para nos tornarmos filhos do nosso Pai Celeste. Porque a ideia aqui de que Deus, ele demonstra também um tipo de amor. Veja, é comum, né, a gente dizer assim, aquela ideia, no meio reformado, né, presbiteriano, calvinista, a gente tem essa coisa, Deus ama a todos? Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir essa pergunta, ou de fazer essa pergunta, ou de respondê-la, né? Deus ama a todos? E aí a gente vai ver que a Bíblia vai falar de um amor específico de Deus sobre os eleitos. Um tipo de amor que a Bíblia fala que que alcança aqueles que ele salva, né? É aquela ideia que nós falamos anteriormente,
da palavra conheceu lá em Romanos 8. Aqueles que antes conheceu, a palavra de se relacionar, de amar. E nós vimos lá em Deuteronômio também que Deus escolhe Israel porque ama Israel. Então, nesse sentido que a maioria absoluta, né, quase todas as referências bíblicas ao amor de Deus, é esse amor específico para com o seu povo. Deus amou Israel e escolheu Israel. Por que Deus não escolheu as outras nações, então? Porque nesses termos Deus não amou essas outras nações. Né? Mas há uma ideia de um sentido amplo de entender como nós entendemos a graça, por exemplo. Por que muitos reformados não gostam de falar de uma graça que é comum? Porque entende a graça, o contexto a ideia da palavra graça no Novo Testamento aplicada aos eleitos, aos salvos, àqueles que Deus salvou, né? Que Deus salva, que Deus se relaciona. Então a graça nesse sentido salvador, regenerador, né? Justificador. Mas se há essa ideia de graça, de uma graça ampla, nesse texto aqui, ame os vossos inimigos para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste, porque ele, então, é uma atitude de amor, de graça. Ele faz nascer o seu sol sobre o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Tá? Então, o fato do ímpio, de todos os homens, serem agraciados ou desfrutarem do nascer do sol, das chuvas, e aqui poderíamos falar de outras bênçãos, né, da graça de Deus, da providência de Deus. Então existe de fato essa atuação de Deus, tanto em preservar, como está lá em Gênesis 8, se cercar de Deus, se preservar de Deus, porque se Deus se ausenta, se Deus tira a sua mão, veja que é a ideia de providência. O homem então se destrói, que ele é potencialmente ele tem uma capacidade de ser muito mal, né? Então, por causa da graça de Deus, da preservação de Deus, desse amor, em um sentido amplo, é que todos os seres humanos podem desfrutar, em uma certa medida, desse cuidado de Deus, dessa graça de Deus, desse amor de Deus. Amém? Tem alguma pergunta até aqui? Aqui a gente começa a mudar um pouco o assunto, né? A gente vai falar da graça transformadora, mas há alguma pergunta, algum acréscimo que os irmãos queiram fazer, alguma coisa que não ficou tão clara aqui na minha fala, vocês podem fazer, se quiserem. Que bênção. Mais alguém? Pode falar. Mas paz, pastor. Mas, Assim, é uma pergunta um pouco retroativa, né? Já passou o ponto onde o senhor passou, onde o senhor mencionou isso, mas eu fiquei curioso na hora e acabei deixando passar e vou tentar perguntar agora. Quando o senhor falou sobre a questão, né, da Imago Dei, da imagem de Deus no homem, como o senhor compreende essa, mesmo no homem ainda depravado, ou mesmo no homem ainda caído, ímpio, um homem ainda não regenerado, como o senhor interpreta essa manifestação, essa ainda presente imagem de Deus? O que é que o senhor compreende por imagem de Deus e como ela está presente no homem caído também? certo. A imagem de Deus no homem consiste no fato de que o homem, como coroa da criação, ele tem nele aquilo que nenhuma outra criatura tem, né? Nem nos animais, nem a criação inanimada tem, né? O ser espiritual, né? O ser humano ele é espiritual, né? Nenhuma outra criatura, como os animais, enfim, ou outra parte da criação, recebeu a capacidade de se relacionar com Deus, de ser um ser espiritual, de glorificar a Deus, de se relacionar com Deus, inclusive pelos mandatos criacionais, né? De cuidar da criação, de ser esse vice-regente na criação, e esse
principalmente o mandato espiritual, o mandato criacional e natural de potencializar a criação, né, de governar sobre a criação, de ser esse representante divino sobre a criação, mas a ideia de se relacionar com ele, né, de ser um ser espiritual. Ao cair, né, o homem continua tendo essa imagem, né, porque ele continua sendo criatura divina, né, inclusive ofendendo a Deus, pecando a Deus, tendo obrigações espirituais sobre ele. E aí, de modo muito prático, a gente vê que, por exemplo, até no texto bíblico, a vida humana ainda é valiosa para Deus. A ideia de derramar sangue, né? Então, por exemplo, toda a vida tem que ser preservada, porque a vida humana, né, como imagem de Deus, tem um valor nela. Né? Então, isso ainda é preservado. E de maneira muito prática também, o que eu disse, né, aqui, o ser humano ainda consegue, mesmo sem ter a intenção, a intencionalidade de glorificar a Deus, de fazer uma obra para a glória de Deus, o homem caído, né? Ele faz coisas boas. Podemos olhar assim para um homem ímpio, que não conhece a Deus, que fez uma coisa boa, lógico, essa coisa boa, né? Não no sentido de que ele consegue, por meio dessa obra, alcançar o favor de Deus, porque a Bíblia diz que todas as nossas obras são como trapos de imundícia. Mas, objetivamente, essa obra ela é boa, porque ela está produzindo um bem. Aí nós podemos ver isso na arte, podemos ver isso na produção tecnológica, né, naquilo que o homem pode produzir com a sua mão, né, a ideia do homem pegando a criação e potencializando essa criação, e aí a gente usando o computador, mesa, né, a energia, etc., coisas boas que nós usamos para a glória de Deus. Então, em tudo isso, o homem ele tem, ele apresenta, ele demonstra essa imago Dei, né, essa imagem de Deus, né? Imagem e semelhança, que é a mesma coisa, embora alguns tentam forçar o texto para parecer duas coisas diferentes, mas é a mesma coisa, né? A ideia daquilo que o ser humano é, enquanto criado por Deus, de uma maneira diferente, superior do que todas as outras coisas que foram criadas, né? Então eu entendo que ela é manchada, afetada, mas ela não é perdida, né, completamente apagada no homem. Né? Não sei se eu respondi, mas é por aí. Ele tá afiado, o homem. É isso mesmo. Mais uma pergunta aqui. Bruno, você entende que a graça comum é a atitude de Deus de reter o pecado, bem como os efeitos que ele causa? Também. Né? Também. A graça comum também é isso. Né? É a ideia de Deus dar boas coisas aos homens, mesmo os homens que são ímpios, e a ideia também de uma preservação do mal, inclusive naquilo que o homem pode fazer, né, de maldade, de pecado, enfim, como aquilo que ele também recebe em troca, né? Então a ideia, por exemplo, do ímpio recebendo riquezas, né? Tendo como a maior expressão da graça, por exemplo, dessa graça comum, por exemplo, que eu considero, né, é uma análise que eu faço, por exemplo, nós olharmos para alguém que não teme a Deus e tem uma família linda, assim, passa a vida toda casado, 50, 60 anos, tem filho, cuida dos filhos, os filhos são bons cidadãos, bons filhos, etc, etc. A gente entendendo, né, e mais nós, os que já casaram, né, Mateus, Lucas, estão aí que podem, sabem na prática, né, de que o casamento, ele precisa de uma como é que eu posso dizer, uma carga de graça muito grande, né, um volume de graça, né, para permanecer, né. Então, veja, uma coisa boa que o homem mau pode desfrutar. Né? Então, é a ideia, sim, do homem recebendo coisas boas,
mas também de Deus retendo, essa ideia de reter, de proteger a própria humanidade de se destruir no pecado, né? Os efeitos do pecado, né? Controlar os efeitos do mal e do pecado no mundo, né? Então isso, é essa maneira que eu entendo sim a graça comum. Mateus, quer colocar mais alguma coisa? Isso, a ideia de Deus segurando um cabresto. Exatamente. Exatamente. Isso é interessante, né? Porque, veja, foi isso que nós vimos na providência, né? Deus está guardando e Deus está agindo na sua criação. Então, quando a gente diz assim, quando alguém diz assim, mas Deus estava onde na Segunda Guerra Mundial? Deus estava onde quando Hitler estava matando os judeus? Ou nessa guerra lá, ou na maldade, ou na fome? Onde Deus está? Deus está reinando, está no trono, como sempre esteve, sempre estará. E não uma ideia de estar simplesmente em um lugar distante, assistindo as coisas acontecerem, né? Mas ele está, por causa da sua providência, se relacionando com a criação, né? Então ele está assim ali a todo momento segurando esse cabresto, sim. A ideia de Lutero, né, do diabo numa coleira, né? Veja que é semelhante, né? Até a atuação do diabo ela é limitada por essa atuação divina, né? Por essa graça de Deus. Pode falar, Matheus. E não só no aspecto de privação, né, de impedir que algo aconteça, mas, ou seja, no sentido mais impeditivo, mas também no sentido bem ativo, ou seja, quando o Cristo fala, não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde, o próprio fato da igreja estar aqui nesse mundo acaba. E o próprio imperativo para a igreja: vá, pregue, ame. Isso é um meio de graça que nós, enquanto igreja, não sabendo quem são os eleitos, a gente ama a todo mundo, a gente prega a todo mundo, a gente serve a todo mundo. Então, tem gente que até critica, né, a teologia teologia reformada de maneira geral, dizendo assim, especialmente os arminianos, fala assim, mas como é que Deus pode exigir e ordenar uma coisa que ele mesmo não faz, né? Querendo dar essa alfinetada no fato da eleição ou da expiação limitada, a expiação Uhum, restrita. Mas Deus só escolheu alguns, mas em compensação, ele manda que todo mundo ame, os seus eleitos amem todo mundo, mas ele não faz isso. Ele faz isso. O próprio fato de a gente não saber amar todo mundo é uma graça comum, né? Uma graça ampliada a todos os homens. E só para finalizar, a promessa, né, lá no, em Abraão é que todas as famílias do mundo seriam benitas e não só as famílias dos eleitos. Então, realmente é maravilhoso isso. perfeito, exatamente. A Juan fez uma pergunta aqui, Bruno. A graça comum se aplica no sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, né, do Jonathan Edwards. Existe essa relação? Ele fala que se fosse Deus, eles desceriam naquele momento ao inferno. Podemos aplicar nesse contexto? Sim, de uma certa forma, nesses termos que você está dizendo, né? De que o homem, ele merece, sim, ser jogado no inferno, ser destruído, e Deus não faz, pelo menos não ainda. Isso sim é uma graça, né? Isso sim é a misericórdia de Deus, essa que podemos chamar de graça comum ou de outras formas que outros teólogos reformados ou cristãos reformados preferem chamar. Nesse sentido, sim, né? Deus, veja como eu vejo isso muito em Isaías 51, Salmo 51, né? A mais bela oração de confissão das Escrituras, né? Feita pelo salmista Davi, né? Deixa eu abrir aqui para ler literalmente o texto, né? Quando a gente pensa nessa questão do fato de sermos pecadores, né? De que se Deus tratasse segundo os nossos pecados, ele não seria um Deus mau, seria um Deus justo, né? E ele não nos trata justamente por misericórdia, né?
E aí ele diz assim, o Davi, né? Ele diz, deixa eu achar qual é o verso aqui, o verso 4, né? Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, né? Então, Davi, ele clama a graça e a misericórdia e o perdão de Deus, reconhecendo o seu pecado, pedindo: Deus, me purifica, né? E ele declara: Deus é justo, né? De maneira que, se fosse para que ele me condenasse agora, ele seria simplesmente um Deus justo. E ele não faz por misericórdia. E isso sim, na ideia da pregação, né, ali que forte pregação de Jonathan Edwards que virou livreto, de que os pecadores, nós, né, pecadores, precisamos ter consciência do nosso pecado, levar a sério o nosso pecado, para que então possamos pensar na misericórdia de Deus. Veja que é isso que consiste a mensagem do Evangelho, né? Porque a mensagem de condenação, ela deve levar o homem ao desespero. Porque, de fato, Deus pode derramar juízo e ira sobre o pecador de maneira justa. Mas aí, quando nós nos deparamos com isso, somos levados a pensar na misericórdia de Deus na pessoa de Cristo. Né? Misericórdia de Deus. Né? Então, aí nós somos agraciados por Deus. E aí podemos ser alvo disso. Né? Então, vamos do desespero à resposta de gratidão e obediência a Deus quando nos deparamos com a misericórdia de Deus. Mateus, né? Deus reteve sua justiça até a vinda de Cristo. Em Cristo, toda a justiça retardada de Deus foi derramada. Né? Há um texto que fala sobre isso, né? O texto de Romanos, se não me engano, né? Onde de reinar a morte, etc, etc. Né? Toda a justiça retardada de Deus foi derramada. Se hoje Deus nos dá misericórdia, é porque um dia em Cristo ele não nos tratou com misericórdia, porque assim como estávamos representados em Adão, em Cristo também estávamos e Cristo sofreu a não misericórdia, a justiça e a ira nele. Exatamente. Exatamente. Essa é a mensagem do Evangelho, né? A mensagem de graça. Né? A justiça se revela no Evangelho, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Né? A ira de Deus recai sobre o seu filho, né? Que era para nós, para que nós recebêssemos a justiça, a justificação de Cristo. Né? Perfeito. Pois bem, vamos encerrar aqui por hoje, né? Já caminhamos bem aí. E aí nós vamos orar. Vamos orar. E eu não sei se Lucas está com o microfone aí, pode usar o microfone aí para fazer uma oração. É possível, Lucas? Para a gente encerrar com essa oração? Amém. Amém. Vamos orar. Podem me ouvir? Pode sim. Sim. Amém. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós mais uma vez, Senhor, agradecemos por essa noite, agradecemos pela graça, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar reunidos nesse estudo, agradecendo, Senhor Deus, a presença de cada um que pôde estar sendo agraciado dessa forma, agradecendo, Senhor Deus, por usar a Bruno e trazer, Senhor Deus, esse estudo. Que o Senhor permaneça, Senhor Deus, nos abençoando, permaneça nos dando luz, nos dando entendimento, Senhor Deus, nos guiando nos teus caminhos, nos ensinando, Senhor Deus, as tuas verdades, aclarando, Senhor Deus, o nosso entendimento e nos ajudando, Senhor Deus, a entender um pouco mais a cada dia da tua grandeza, Senhor Deus, que excede muito o nosso entendimento, excede muito, Senhor Deus, a nossa capacidade de compreensão, de apreensão de quem tu realmente és, Senhor Deus, mas que aos poucos a gente consiga entender um pouco melhor, que a gente consiga estar, Senhor Deus, conseguindo ter uma melhor percepção de quem o Senhor é e do que o Senhor faz na nossa vida, Senhor Deus, e assim a gente possa te glorificar, a gente possa, Senhor Deus, ter nossa fé cada vez mais fortalecida em Ti, a gente possa, Senhor Deus, ter mais capacidade, Senhor Deus, de viver nessa terra, Pai, e entre pecadores, Senhor Deus, entre homens, Senhor Deus, de forma que a gente possa glorificar, brilhar a Tua luz, falar de Ti, Senhor Deus, com mais propriedade também. Então, Senhor Deus, assim nós agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor nos dê uma noite
abençoada, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Bom restante de semana aí para vocês. Se Deus quiser, na próxima terça estaremos juntos. Amém, Oxalá. Muito bom. Deus Amém. abençoe. Amém. Interromper aqui a gravação.